Questão 139. Enem 2022, caderno amarelo. Opa, desculpa, é 2021, pessoal. 2021. 2022 já foi. Só conferir aí no canal. 2021. Uma pessoa produzirá uma fantasia utilizando como materiais dois tipos de tecido diferentes e cinco tipos distintos de peças ornamentais. Dois tecidos, dois tipos. Pedras ornamentais, cinco tipos. Alô? A pessoa tem à sua disposição seis tecidos diferentes. Tá, ela tem à disposição o quê? O que que ela tem? Seis tecidos diferentes e 15 pedras ornamentais distintas. A quantidade de fantasias com materiais diferentes que pode ser produzidas é representada por qual expressão? Olha lá, o negócio é o seguinte. Isso depende de uma coisa importante, né? Depende de uma coisa muito importante aqui, que é o seguinte. Essas pedras, a posição que elas vão estar sendo utilizadas importa ou não importa? Porque essa vai ser a diferença entre arranjar ou combinar as pedras. O que que você está falando, cara? Ó, pensa assim, galera. Eu tenho cinco pedras lá, né, para colocar. Eu vou fazer aqui uma caixa e eu vou colocar as pedras na caixa. E é isso, beleza? Um, dois, três, quatro. Tem cinco pedras, eu vou colocar as pedras na caixa. As pedras vão ser um, dois, três, quatro, cinco, beleza? E aí o negócio é o seguinte, faz diferença eu colocar as pedras um, 2, 3, 4, 5, ou colocar 2, 3, 1, 4, 5, ou, entendeu? Eu estou usando as mesmas pedras. A posição em que elas estão colocadas lá na... faz diferença ou não? Eu vou fazer as contas considerando que faz diferença, tá? Depois a gente vê se isso vale a pena ou não. Beleza, primeira coisa, a gente tem que escolher duas joias dentro de seis joias, certo? Então, o negócio é o seguinte: quantas formas a gente tem de escolher duas joias, sendo que a gente tem seis? Ó, a gente tem as joias um, 2, 3, 4, 5, 6. Joia não, desculpa, tecidos. A gente tem seis tecidos e a gente quer só dois. Ué, a gente tem seis formas de escolher o primeiro tecido. Aí eu escolhi um aleatoriamente. Sobraram cinco tecidos, então a gente tem mais cinco formas para o segundo. Então a gente tem 30 formas de organizar os tecidos. Mas vejam bem, suponhamos que eu escolhi o tecido verde aqui e o tecido roxo aqui. Ué, e se eu tivesse escolhido o tecido roxo e o tecido verde? Isso é a mesma combinação? Isso é o mesmo arranjo, mas não é a mesma combinação. Então a gente tem que eliminar essa repetição, tá? Como que a gente elimina essa repetição? A gente tem que saber quantas vezes a gente contou o mesmo arranjo, né? As mesmas cores. Tipo, verde com roxo é igual a roxo com verde. Então a gente está contando duas vezes cada um. Então a gente tem que pegar esse resultado que a gente teve e dividir por dois. Mas como a gente sabe que é dois? Que é o seguinte: eu tenho o roxo e o verde. E eu tenho dois lugares para colocar o roxo e o verde. De quantas maneiras diferentes eu posso pôr o roxo e o verde? Ó, para a primeira casa eu tenho duas cores que eu posso escolher, que são o roxo e o verde. Ó, não me liga. E aí depois que eu escolhi uma, sobrou uma só para outra. Então essas são as formas de eu organizar as cores que eu já escolhi, que são roxo e verde, em duas posições. Isso é 2 fatorial, tá? No caso, a conta daria 2 fatorial. Então é isso. Qual é? É assim que eu combino as peças de um arranjo, ou seja, na combinação não faz diferença a posição dos elementos, tá? No arranjo, opa, desculpa, calma. Na combinação não faz diferença a posição dos elementos, no arranjo faz. Beleza. Então o resultado aqui é 15. E o número de pedras? Agora sim, o número de pedras. Bom, vamos lá. A gente tem 15 pedras à nossa disposição e a gente tem que escolher 5, certo?
Quantas formas a gente tem de escolher a primeira pedra? 15. E a segunda? 14. E a terceira? 13. E depois 12. E depois 11. E quantas formas a gente tem de repetir, de contar as mesmas pedras, né? Ó, a gente escolheu as pedras A, B, C, D e E. E a gente vai distribuí-las aqui, nas nossas 5 casinhas. Quantas pedras eu posso escolher para ser a primeira pedra? 5. Depois que eu escolhi uma, sobraram 4 para a segunda casa. Depois 3 para a próxima. Depois 2 para a seguinte. Finalmente uma. Então, 5 vezes 4 vezes, que é 5 fatorial, é o número de formas que eu tenho de organizar as mesmas pedras dentro das 5 posições que elas podem ocupar. Tá, onde você quer chegar com isso? Esse número aqui, ó, caso vocês não tenham percebido ainda, ele é 15 fatorial, que é 15 vezes dividido por 11 fatorial. Ué, como que você viu isso? O que que é 15 fatorial? É 15 vezes 14 vezes 13, opa, dividido por 10 fatorial, tá? Vezes 12, vezes 11, vezes 10, vezes 9, vezes... Vocês entenderam, né? E lá embaixo é 10 fatorial, ou seja, 10 vezes 9 vezes 8 vezes... até vezes um aqui, até vezes um aqui. Olha só, o que a gente obteve aqui é 15 até o 11 multiplicando, ou seja, isso aqui. E isso aqui é igual a isso aqui, certo? Porque isso aqui está tudo cancelando. Na hora que cancelar, dá exatamente isso. E qual é a vantagem de fazer isso? É que isso aqui dá 15 fatorial dividido por 10 fatorial. E aí lembra que a gente tem 5 pedrinhas aqui? Então são 5 fatorial formas de combinar essas pedras. Então o número de possibilidades que a gente tem para organizar as pedras é 15 fatorial sobre 10 fatorial 5 fatorial. Isso aqui, gente, é a tal da combinação de 5 ou de 10 elementos dentro de 15. Enfim, vamos voltar para o exercício. Eu resolvi de maneira intuitiva, eu prefiro resolver assim, tá? Eu não gosto de ficar decorando fórmula, não. Aqui a nossa resposta era quanto? Era 30 dividido por 2. Calma, eu vou deixar o 30 como 6 vezes 5. Então isso é 6 vezes 5, que são as formas da gente escolher as cores, dividido por 2 vezes 1, que são as formas da gente organizar as cores. E aqui a gente tem o quê? Isso é 15 vezes 14 vezes 13 vezes 12 vezes 11, que a gente viu que é 15 fatorial, dividido por 10 fatorial, porque é 15 vezes 14 vezes 13 vezes 12 vezes 11 vezes 10 vezes 9 vezes 9. Só que do 10 para frente vai cancelar. É isso que eu fiz aqui. Só que a gente tem que dividir pelas 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes uma forma de combinar isso aqui. 5 fatorial. E esse número, o que que ele é? Ele é 6 fatorial dividido por 4 fatorial. Ó, que é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 dividido por 4 vezes 3. Isso aqui cancela. Certo? E aí falta esse trecho. 2 fatorial. Tá. E para cada combinação que a gente tem dos nossos tecidos, a gente vai ter mais uma combinação nova de pedras. Então a gente tem que multiplicar esses valores. Então é isso. A alternativa que ficou é 6 fatorial dividido por 4 fatorial 2 fatorial vezes 15 fatorial sobre 10 fatorial 5 fatorial, beleza? Isso parece que a alternativa mais próxima é A. Só que tem aquele problema que eu falei. Tem aquele problema que eu falei. Se a sequência das pedras não fizer a diferença e dos tecidos também, a resposta seria isso aqui, ó. Isso vezes isso. Só que não tem aqui essa possibilidade, aparentemente, né? Então vamos para o próximo exercício.